Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos chegando nesta sexta-feira e vamos trazer as últimas informações que você precisa saber do Vascão da Gama. Tem notícia também da seleção brasileira e vamos trazer trechos da polêmica entrevista do Felipe Maestro após o empate com o Operário. Tá dando o que falar e eu quero a sua opinião, quero mostrar alguns trechos e quero ver se você concorda com o Felipe ou não, tá bom? Mas antes, aquele pedido tradicional para você se inscrever no nosso canal, pagar nada, rigorosamente nada, e você ajuda a gente a fazer vídeos, continuar fazendo esse trabalho que eu amo, né, de paixão, que é fazer esses vídeos, estar com vocês aqui, interagir, encontrá-los na rua, receber o carinho, dar carinho, enfim, quem não gosta de carinho, né? Ouvi meu amigo vascaíno Cristiano Santos falando que o carinho é a única coisa que não chega atrasado no mundo. E é verdade. Vamos lá, então? Se inscreve aí, dá joinha. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Me ajuda. Roda a vinheta. Vamos lá, minha gente. Eu quero dedicar esse vídeo hoje ao meu querido tio Mário Brandão, que foi dessa para uma melhor, né? Grande vascaíno e que acompanhava o nosso trabalho, incentivava, pedia às pessoas para se inscrever lá em Nova Iguaçu. E eu te confesso que já há muitos anos que eu não falava com o tio Mário, que veio a falecer, foi sepultado e velado e sepultado lá no cemitério de Nova Iguaçu, ali perto da prefeitura. E obrigado a todos os funcionários do cemitério pelo carinho que tem com todos nós, né? E aí a dona Márcia foi lá, minha esposa, foi ao sepultamento do tio Mário, e o carinho de todos eles, e ela ficou sabendo que o tio Mário era um dos nossos incentivadores. E também nós temos a tia Celita, o Mariozinho, a Kátia, que é mamãe do Lucas, quem mais aqui? A Carla, que é mamãe do Felipe e do Gabriel, né? Enfim, são pessoas queridíssimas, fãs do nosso trabalho. Alô, Luquinha, um forte abraço para você. O Mariozinho também, todos nos ajudam com um carinho incrível. Fica a saudade, tio Mário era um grande nome, trabalhou durante muitos anos na prefeitura do Rio de Janeiro, uma cabeça pensante, era um bom papo e que o Papai do Céu está levando para conversar com ele lá no céu. Descanse em paz, tio Mário, e obrigado a toda a família pelo carinho de vocês e que o conforto esteja no coração de todos. Dedico esse vídeo, então, a um dos nossos incentivadores aqui no nosso canal. Falado isso, colocando isso, a gente parte para as notícias, porque está dando o que falar o jogo de ontem ainda. Primeira coisa que eu pergunto para o torcedor, te irritou? É assim, perguntando, sabendo que se irritou, né? Que o torcedor não gostou. O Felipe, na sua entrevista, eu fiz a seguinte análise. Ele estava irritado também com o resultado, apesar de não alijar o Vasco da competição. Ele tem que vencer aqui dentro de São Januário e com a força da sua torcida no dia 21 de maio. Né? Então, isso aí é normal contar com a força da galera vascaína em São Januário. Mas eu separei aqui 3 trechos. Felipe Maestro falando sobre os estrangeiros recém-contratados. E na pergunta que foi feita pelo companheiro, ele destacou o Nuno e falou isso aqui. Escuta aí. Você citou alguns jogadores que vêm de fora, mas o Nuno você não citou. E o Nuno se adaptou muito rápido. Vai de jogador para o jogador. O Nuno se adaptou muito bem. Óbvio que a sequência de jogos ela é muito ruim para todos. O calendário é muito ruim, a gente não vai ficar falando aqui porque faz parte do futebol há anos, desde a época que eu jogava. Então, em relação aos jogadores estrangeiros, uns se adaptam
um pouco mais rápido, outros demoram um pouco. O problema é que a gente quer matar as contratações e a resposta muito imediata. E alguns respondem muito bem, como é o caso do Nuno, outros demoram um pouco mais. O Lloyd, na última partida e hoje, ele jogou bem. Sim, é um jogador que precisa do 1 contra 1, precisa a gente tentar potencializar o que ele tem de melhor a cada jogador, não só ele. Então, em relação a isso, no segundo tempo, quando você fica sem a bola, preocupado somente em se defender, passa uma impressão de que realmente a intensidade cai. Realmente ela cai muito, mas é muito devido a você não ficar com a bola. Você pode, em alguns certos momentos do jogo, você tentar controlar o jogo com a posse de bola. A gente tomou o gol porque numa transição ofensiva ali, a gente errou um passe e acabou gerando o gol do adversário. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tranquilidade nessa situação, eu acredito que a gente poderia ter saído com um resultado melhor. Mas estamos vivos, né, dentro da partida. Jogar aqui é muito difícil, o Operário é muito forte aqui. O campo realmente, como eu falei, prejudica muito a qualidade do futebol. Eu acho que a gente se preocupa muito com a qualidade, com a intensidade, mas ela parte do princípio também de ter um gramado adequado, não só aqui, mas como em todos os estádios. Felipe também foi abordado sobre o calendário, que é ruim e desgastante. Não é só para o Vasco, é para todos os clubes, né? Porque, como o Vasco, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, viagens e mais viagens, jogos e mais jogos. O Vasco jogou ontem em Ponta Grossa, no Paraná, viajou na terça-feira, aí segue agora para Brasília, joga no Mané Garrincha com o Palmeiras. E o calendário, como fazer a programação de tudo isso. O calendário prejudica bastante. A gente vai se reunir juntamente com os médicos, com o preparador físico, com os jogadores. O feedback do jogador é muito importante. A gente teve que fazer 2, 3 substituições porque os jogadores pediram para sair. O caso do Nuno, Piton, que está voltando, não jogou a última partida. Enfim, esse calendário realmente prejudica, o jogo é muito intenso. O Vasco tem um elenco muito qualificado e a gente vai procurar usar todo mundo. Acho que a oportunidade ela vai aparecer, o jogador tem que aproveitar da melhor maneira possível. E esperamos aí ter uma equipe bem mais descansada, um pouco mais organizada, para que nós possamos aí diante do Palmeiras conseguir a vitória. E finalmente o assunto mais polêmico, é o que está dando o que falar aí entre os vascaínos. Tem gente que me ligou para dizer, olha, o Felipe não pode fazer isso, ele desvalorizou um patrimônio do Vasco, que é o zagueiro Capasso. Outros concordaram com ele, o Capasso não jogou rigorosamente nada até agora. A pergunta é interessante, eu vou trazer inclusive a pergunta feita pelo o jornalista, o influencer, né, na entrevista lá de Ponta Grossa, sobre a questão do Capasso. Escuta aí. Importante falar com você que estava como diretor técnico, né? Tem um envolvimento mais assíduo na questão da gestão de elenco. Tem uma dúvida que o torcedor sempre nos pergunta nas redes sociais, que é em relação ao Capasso. Como a gente observa essa rotatividade do elenco, a falta de opções, a questão do cansaço mesmo que você falou, a gente tem agora uma oportunidade de falar diretamente com alguém que faça essa gestão. Diante do cenário difícil do Vasco financeiramente, o Capasso é o único zagueiro campeão no ano passado, né, campeão paraguaio, e automaticamente se torna um dos mais valorizados no mercado, nem que seja no mercado paraguaio. Porém, o Vasco suprimiu o Capasso. A gente está com uma dúvida do seguinte, a gente imaginava que o Carille seria o real responsável por ter afastado o jogador. Porém, o Carille foi mandado embora e o jogador não retornou aos trabalhos ao Vasco. Queria saber de você a real situação. A real situação que são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. É questão de escolhas. Você gosta dele, eu não gosto. A questão financeira. Financeiro o quê? Ele não quis sair. Vamos lá, o seu nome? Lineker.
Lineker, vamos lá. O Capasso tem contrato e ele apareceu 3, 4 propostas. O jogador não quis sair. É um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você gostando ou não, tem que aceitar. São decisões. Futebol, falar é muito fácil, fazer futebol é difícil. Próximo. Pronto. Aí está o Felipe Maestro, técnico do Vasco da Gama, dizendo que ele não gosta do Capasso. Eu quero a sua opinião. Agora vou rolar no seu peito. Você vai dominar e vai escrever aqui embaixo o seu comentário. O que você achou? O Felipe realmente faltou com elegância, desvalorizou o patrimônio do Vasco. O que você fala? Qual a sua opinião? Eu sei que você ainda está irritado com o time pelo resultado, mas esquece essa irritação. Vamos entrar neste assunto do Capasso, né? De ser um potencial do clube, ser né? Um patrimônio do clube. O que você achou da resposta do Felipe? Para quem não conhece o Felipe, eu conheço o Felipe desde a base do Vasco da Gama. Ele nunca foi de mandar recado, não. Ele sempre falou na cara. Ele sempre foi isso aqui que você ouviu aqui na entrevista. Isso aí não é um novo Felipe. E diria até mais, Felipe irritado, não. É o estilo dele, é o jeito dele, desde de base, quando ele jogava no Vasco, depois passou pelo Flamengo, e da mesma maneira, né? Eu me recordo que ele me deu uma entrevista na Copa América. Gente, o Flamengo tinha contratado um jogador aí, e cheio de salários atrasados, era uma grana que estava dando para um atacante. E aí eu falei assim, e a chegada do fulano lá no Flamengo, ô Felipe? Ele, os salários atrasados vão pagar uma fortuna para o cara. Meu amigo, deu uma repercussão essa entrevista, se não me engano, nós estávamos no Peru. Foi quando ele estava com a seleção, ou foi no Peru, acho que tenho quase certeza que foi no Peru. Poderia ter pesquisado para trazer, mas me ocorreu isso aqui agora. E aí? O que você acha? Comente aí, é importante. E deixe o seu nome e o nome da sua cidade. Te prometo que no próximo vídeo vou trazer os abraços, o nome da sua cidade aqui no nosso canal. Jorge Jesus foi demitido lá no Al Hilal e é um nome que está sendo muito comentado para dirigir a seleção. Será que é ele? Você também queria o Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira? Olha, tá assim de coisa para você comentar no nosso canal. Se inscreva no Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e você vai ajudar demais. E manda esse link, né, para outras pessoas, vai compartilhar, vai gerar um título, um número, né, com letras, isso chama link. Aí você bota nos grupos de Zap que você participa e você vai me ajudar demais, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana para todos. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.